Boa noite a todos. Eu gostaria que confirmasse, por gentileza, se todos estão me ouvindo. Eu tô ouvindo aqui, tô tudo de boa. Todos estão ouvindo, né? Então vamos lá, vamos começar. Aqui é a primeira transparência, já estou me apresentando. Eu sou Helder Mainini Furro, eu sou formado em Química pelo Estúdio Químico da UFRJ, e a palestra é a data de hoje, né? Mas eu me formei em 95 e colhei grau em 96, mas hoje em dia eu trabalho como primeiro sargento da Força Aérea e sou instrutor de ensaios em voo das aeronaves da FAB, não só da FAB, mas do Exército e da Marinha também, tá? A gente vai falar hoje sobre a teoria das cordas, né? E aqui tem uma pergunta: existem universos paralelos? Porque dentro dessa teoria existem a possibilidade, né, de você antes era só um foco de ficção científica, hoje já tem um respaldo matemático que está sendo criado ainda, mas é alguma coisa de poder existir universos paralelos. Eu vou entrar nesse detalhe mais para frente. Aqui eu tenho mostrando... Vocês estão vendo a ponteira do meu mouse? Alô? Eu não tô vendo não, Helder. Aonde que tá? A ponteira do meu mouse não aparece não, né? Não, acredito que não. Tá bom. Então tá. Vocês estão vendo aqui a imagem do espaço-tempo em curva e um buraco ali, de uma espaçonave entrando ali. Essa é a parte final da palestra, tá bom? Vamos lá. Aqui eu tenho, pra gente começar, eu tenho um vídeo que vai dar uma explicação rápida sobre o assunto. Só que não passou. Então vamos lá de novo. O coração profundo da matéria, dentro de cada partícula fundamental, vibram cordas. Essa é a teoria das cordas. Uma maneira de escrever o universo através... Os senhores estão ouvindo o vídeo? Pessoal, vocês estão conseguindo ver e ouvir o vídeo? Sim. Tá bom, vou continuar então. De um só componente, cordas. Uma teoria que unifica todas as forças da natureza numa equação mestra, que descreve desde a criação do tempo, o centro de buracos negros, as galáxias, estrelas, átomos, a estrutura do espaço, efeitos quânticos, enfim. Uma teoria sobre tudo, mas nem tudo são flores. A teoria requer uma matemática que ainda está sendo criada. Ela necessita de 11 dimensões espaciais para funcionar, universos paralelos, a possibilidade de multiverso. A realidade, segundo a teoria das cordas, é feita de coisas que consideraríamos irreais. E é isso que nós veremos no vídeo de hoje. O que é a teoria das cordas? Aí. Coração profundo. Opa, muito maneiro, né? Vamos continuar então? Próximo. A teoria das cordas, ela sugere o seguinte, que você tem a matéria, assim como os filósofos gregos pensavam lá no início, antes de Cristo, né? A data antes da era cristã, as matérias são formadas de moléculas, as moléculas têm os seus átomos, os átomos são divididos em núcleo, e dentro circundando o núcleo temos os elétrons, né? E depois a gente descobriu que o elétron ele já é uma partícula fundamental, porém o núcleo ainda tem prótons e nêutrons, né? E esses são constituídos de quarks, assim como o elétron também tem uma teoria que são constituídos de leptons. Só que a teoria das cordas vai muito além. Ela sugere que essas partículas, subpartículas, também são constituídas de uma outra coisa chamada cordas, que elas vibram em uma frequência e dependendo da sua frequência, ela vai gerar uma coisa. Ela vai ser uma luz, ela vai ser
um tipo de átomo que vai se transformar em uma outra matéria e assim vai construir o universo. A teoria das cordas é uma teoria que começou lá em 1919, né? E começou em 1919, há muito tempo atrás, porque a física sempre buscou unir as coisas, né? Unir a ciência como um todo, para ter uma coisa só. E só que para isso, muitas coisas já foram unidas e outras ainda não está sendo possível. É o caso, por exemplo, do campo elétrico com o campo magnético, né? Antes achava-se que um era independente do outro e ambos corriam em meio de um éter, conforme já até foi falado numa última palestra, né? E só que Maxwell, pelas suas equações, ele unificou os dois campos, elétrico e magnético, tornando-se um conceito primário de unificação. Tá? Só que antes de eu falar sobre isso, vamos falar sobre uma coisa que que é muito complicado de se explicar e de se entender, que é a questão do espaço-tempo, né? Porque o conceito de espaço-tempo, o conceito de espaço já existe, a união dele com o tempo já veio através da física moderna, né? Então vamos lá, em teorias modernas do espaço-tempo surge dinamicamente, isso é conceitual, a gente olha e já vê que existe o conceito do ponto, a reta e o plano, ou seja, são os axiomas da geometria euclidiana. O ponto seria uma coisa que não tem dimensão, existem os corpos físicos que têm dimensão e o ponto material que na física seria que não tem dimensão, seria adimensional. Nós temos, se eu falar somente em x, eu falo uma dimensão. Se eu falar que existe um espaço cartesiano xy, eu tenho duas. E a gente conhece três, colocando o eixo z, que seria o comprimento, altura e largura. A possibilidade dessas dimensões existirem realmente soa como uma ficção científica. Até mesmo que não trabalho na área. A minha voz está reverberando. Deixa eu tirar aqui uma coisa, peraí. Tirei o WhatsApp. Pronto. No entanto, parece possível que o nosso universo se acomode sobre uma membrana imersa. Olha só, membrana imersa em um espaço multidimensional, da mesma forma que a poeira fina se acumula em uma bolha de sabão. Essa aqui é uma teoria que Einstein, pegaram de Einstein, né, a teoria das cordas, e supuseram o seguinte, que que seriam essas dimensões? Vamos pensar assim, o que seriam essas dimensões? Se você tem, imagine um animal grande na Terra, né? Um elefante, e existem umas 5 ou 6 pessoas cegas, cada um está em volta desse elefante, ninguém vê ninguém, e você toca o elefante e tenta descrever o que você está vendo. Você não sabe que é um elefante, mas cada um está vendo o elefante pela sua perspectiva. É como se cada uma dessas perspectivas fosse uma dimensão. Então, às vezes, uma dimensão você não consegue vê-la. Essas 3 que eu citei agora são as do espaço. A 4ª dimensão seria o tempo, que ela fica fora, entendeu? Ela carreia fora do espaço. Por isso que nós dizemos espaço-tempo, tá? A teoria das cordas, ela pensa em mais outras dimensões, né? A das cordas seriam 10 dimensões com uma de tempo, e das supercordas são 26, tá bom? Então temos aqui o exemplo de uma formiga que se move rente a uma folha de papel no mundo bidimensional. Agora aqui na segunda imagem nós temos já uma coisa mais complexa, uma formiga se movendo em uma fita de Mobius, né? Não sei se você já ouviu falar nisso. Tem uma outra imagem de um desenho que tenta simular o que seria outras dimensões. Olha lá, o desenho famoso de M.C. Escher ilustra a ideia de uma dimensão espacial extra e compactificada. Aqui nessa apresentação, pessoal, vai ter mais coisas que às vezes eu nem vou falar, mas eu botei porque ele será compartilhado
aí serve como informações a mais, tá ok? Então, no passado, olha só, já se tinha uma tendência de se prescrever, de tentar entender o que seriam outras dimensões. Eu, na verdade, desde criança, eu sempre pensei em imaginar como seria essas outras dimensões. Não conseguia entender nunca. Até quando eu estava na faculdade, que às vezes nós fazíamos alguns cálculos de sistema de cálculo diferencial integral, no R3, aí tudo bem, você tem x, y, z. Quando ia para R4, aí complicava. Tinha que fazer o cálculo fazendo a projeção no R3, para depois colocar no R4. Enfim, está vendo a complexidade? Agora vamos ver um pouquinho de história sobre como é que surgiu, até surgir as cordas. Olha só, em 1605 foi medida a velocidade da luz pela primeira vez e até o século XX, né, nós temos essa medida mais precisa, que ela foi ficando mais precisa a cada século. Então, houve alguns conflitos. Tem 3 aqui, mas acho que eu não vou falar dos 3, que senão vai ficar muito grande, né? Primeiro, paradoxo entre as teorias de Maxwell e Newton, que teve como solução a relatividade especial. Não sei se você sabe, são 2 teorias da relatividade. Tem a relatividade especial, que é o conceito geométrico do espaço-tempo, e tem a relatividade geral, tá bom? Ó, embate em teoria gravitacional de Newton, que o Newton ele pensava que a gravidade seria uma força, certo? E Einstein, ele pensava assim, uma força? Não pode ser, como pode ser uma força? Aí ele pensa numa coisa bem diferente do que seja uma força. Só que é o seguinte, pessoal, as viagens que a NASA faz para o espaço, as teorias da mecânica clássica baseada nas leis de Newton são totalmente factíveis e são assertivas, tá? Você não precisa fazer tantos cálculos mirabólicos para poder fazer uma viagem daqui até a Lua. Você pode usar a clássica mesmo, que você consegue fazer esse tipo de viagem. O outro conflito seria o que existia entre mecânica quântica e a relatividade geral. Essas 2 físicas, né, bastante contrastantes, porque uma é sobre a teoria do micro, ou seja, as moléculas, os átomos, as partículas e subpartículas. E aqui também se pensa em quântica, porque tudo é quantizado. O que é quantizar? Quantizar é você fazer as coisas discretas. Ou seja, não existe o analógico. Você sai de um nível e vai para outro. O elétron, por exemplo, quando ele absorve energia, ele não carreia de uma camada até a outra. Ele simplesmente sai de uma e vai para outra. Deu para entender? Vou dar um outro exemplo para vocês entenderem o que é analógico, o que é digital, o que é quântico, o que é discreto. Bicicleta. Tinha as bicicletas antigas de velocidade, tinha um passador de velocidade que você tinha que ajustar até ele chegar no cassete ou na coroa correta que você queria. E seria uma análise analógica. Agora, tem uns que você, na modernidade, você faz um clac, 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 aí já passa automaticamente de um ponto para outro de cada correia dentada da bicicleta. Deu para entender mais ou menos o que é? Uma outra explicação que vocês podem perceber é o seguinte: o elevador é totalmente analógico. Você sai do estágio 1 do prédio no seu piso 1, vai para o piso 2, do 2 vai para o 3. Você não desaparece do 1 e aparece no 2. Isso seria quantizar. Entendeu? Tá vendo o problema de unir essas 2 teorias? Porque a outra, que é a teoria da relatividade geral, fala das coisas macros, as coisas grandes, as galáxias, as estrelas, tá? E se você tentar uma coisa com a outra, como é que você vai quantizar o espaço se o espaço-tempo ele curva de acordo com as massas dos corpos que estão ali pospostos, né? Vai deformar o que? Vai quantizar o que ali? Fica meio complicado. Aí daí que surge o conceito de graviton, tá bom? Uma tentativa de unir todas essas teorias, a teoria da quântica, da relatividade geral, as forças eletrofortes e fracas,
ela vem com a teoria das cordas. Lá em 1919, lá atrás mesmo, tá? Aqui está a década de 70, que são um dos últimos trabalhos. Continuando no campo de história, ó, vamos reformular o conceito de espaço-tempo. Para promover o tempo como um elemento essencial. Aqui ele já passa a ser incutido em uma das dimensões do espaço. E estender as dimensões espaciais para unificar as forças da natureza foi feita lá inicialmente pelo Kaluza e pelo sueco Klein, em 1919, e a teoria das cordas, que teve um grande avanço na década de 70, mas acho que o último trabalho foi em 94, se eu não me engano, tá? Aqui existe esse desenho, ele explica o quê? Que nessa época, a época basicamente de Newton, 1675, o astrônomo dinamarquês Hermer, observando o eclipse de uma das luas de Júpiter, entre a sua lua e a Terra, como a gente pode ver ali, ele percebeu que no inverno a luz observada tinha um atraso de 16 minutos, se comparado com a mesma luz recebida no verão. Se a luz tem um atraso, isso aqui está dizendo o quê? Está dizendo que a luz ela tem uma velocidade finita, ou seja, ela não pode ultrapassar, não existe nada que possa ultrapassar a luz. O que colidia com a teoria clássica de Newton, porque Newton ele imaginava o seguinte, pela sua lei da gravitação universal: se de repente o Sol deixasse de existir, imediatamente os planetas, né, como a Terra, todos os planetas que estão no sistema solar, sairiam dessa órbita imediatamente. Só que a energia solar, ao chegar até aqui, leva mais ou menos uns 8 minutos. Então, mesmo que o Sol implodisse ou desaparecesse, ia ter um delay, um espaço de tempo. Isso confere essa veracidade de que a luz ela tem um limite de velocidade. E ela é a maior velocidade que se pode alcançar. Não existe nada além disso, tá? Que a gente não descobriu partículas que possam ser tão rápidas quanto a luz nesse aspecto. Aqui tem algumas medidas feitas desde 1676 até 1983 da velocidade da luz em quilômetros por segundo. Tá bom? Deu um probleminha aí, parece que deu uma travada. Bom, o século 17, Newton fez a teoria da gravitação e antes de Newton não sabia que as coisas que caem, né, das árvores, por exemplo, e as órbitas dos planetas obedecem a um mesmo princípio físico, que no caso era a gravidade. É ele que propôs isso. Em 1860, James Maxwell unifica a teoria elétrica e a magnética. Olha que coisa, grande conceito de unificação. Unir a força elétrica e a magnética, numa época em que era bem estranho você tentar unir duas grandezas físicas aparentemente antagônicas, tá? A onda sonora requer um meio para se propagar, né? Quando você vê aqueles filmes lá de Star Wars que o cara lança o raio e destrói a nave, você escuta o som, mentira, não sai som nenhum, porque no vácuo do universo não tem o ar, não tem nada ali que faça a onda sonora, né? Existem dois tipos de ondas. Tem a onda que precisa de um meio para se propagar, o ar, o som, precisa da água, um meio físico. E existem as ondas que não precisam de um meio para se propagar, como é o fóton, a luz e algumas outras partículas, tá bom? No século XIX, Cauchy, Stokes, Slade, Kelvin e Planck postularam éteres, olha a história dos éteres aqui, ó, como propriedades diferentes para o fenômeno da natureza: luz, calor, eletricidade e magnetismo. Eu estou indo muito rápido, vocês estão conseguindo me acompanhar? Pode me dar um feedback? É estranho, parece que eu estou falando com a parede. Alguém poderia falar um oi, por dizer... Alô? Senhores? Tem alguém a bordo?
Enzo, Oi, você tá me Tô. ouvindo? tô. Beleza. É que eu queria fazer uma colocação aqui rapidinho. Pode falar. É que são ondas mecânicas e eletromagnética, né? Que são as que se propagam por um meio material e as que não precisam de um meio material. Não, as eletromagnéticas é que não precisa de meio material. Então, e a mecânica é a que precisa de um meio material. O conceito de mecânica, ele não é só uma questão de material, não, entendeu? Como é que eu vou explicar isso agora? A mecânica é uma ciência que está incutida em várias coisas, né? Ela está incutida na física, na química, e não quer dizer que por ser mecânica é uma coisa física, é partícula. Não, pode ser onda também, tá? Por isso que existe a mecânica quântica, e lá você tem partículas e ondas, tá? O som é uma coisa é uma onda que precisa de um meio para se propagar. Agora, o fóton e as energias transmitidas ou recebidas pelos átomos em seus núcleos e seus elétrons, aí já não precisa de meio para se propagar. Tanto é que a luz percorre o vácuo do espaço e chega até nós, até o último planeta do nosso sistema. Ok. Bom, Maxwell acabou motivando o físico americano Albert Michelson a... De acordo com o Wikipedia, Marcos Roberto... Peraí, meu celular que falou, só um instante. Maxwell acabou motivando o físico americano Albert Michelson à busca terrestre da influência do éter na velocidade da luz. Ele queria saber se esse problema do retardo da luz tem a ver com o éter, né? Aí em 1881, ele fez um interferômetro e publicou um artigo dizendo que a hipótese sobre a existência de um éter estacionário era incorreta. Lorentz não acreditou no resultado de Michelson e criticou a precisão, achando a experiência inconclusiva. Então o que eles fizeram? Eles repetiram e obtiveram o mesmo resultado. Pessoal, em ciência é assim que funcionam as coisas, né? Quando você descobre uma coisa, você tem que fazer, refazer, publicar, outra pessoa em outro lugar publicar, porque existe uma coisa de vício, de olhar. Às vezes você não encontra um erro seu, tá? Isso é até interessante que o cara que primeiro propôs a teoria das cordas, ele gostava muito de teorizar as coisas. Era aqueles nerdão que para você aprender uma coisa, ele lia tudo sobre aquilo para depois fazer. Diz que uma vez ele queria aprender a nadar, aí leu um livro todinho sobre a teoria de nadar, como se nada, e mergulhou no oceano e foi. Tentou nadar só com aquela teoria que ele aprendeu. Ou seja, não é assim que se faz, né? Às vezes você tem que aprender, lógico, mas você tem que praticar antes de se jogar no oceano para poder começar a nadar, né? Então, o resultado, a velocidade da luz era independente da velocidade de um observador, tá? Aqui tem mais algumas coisas de história, eu vou passar adiante, tá? E vou me fixar nessa aqui, ó. Em Lorentz, 1899, Lorentz finalmente escreve as formações de Lorentz. Ele sabia, por exemplo, que a massa de um elétron aumenta à medida que a velocidade do elétron se aproxima da velocidade da luz. Opa, alguém rabiscou aqui, foi isso? Em 1900, a era quântica debuta com Max Planck. Ele descreve que a luz se propaga em pacotes discretos, ou seja, são os quantum de energia. Tenta entender, gente, o que é discreto e o que é analógico, tá ok? Às vezes a gente pensa, tudo que está muito em voga isso, o que é digital, que no caso seria discreto, é melhor do que analógico. Só que é o seguinte, vejam bem, mudando um pouco de assunto, se você tem a TV, que hoje em dia ela é totalmente digital, ou é 0 ou 1, cara. Ou ela pega, ou ela não pega. Se fosse analógico, você pegaria chuviscos, alguma coisa. A pessoa, você está vendo um jogo do Brasil numa final e de repente, pum, cai uma chuva, você perdeu o sinal todinho, não tem nada. É 0 ou 1. E agora esse cara aqui, ó,
Gilles-Henri Poincaré, na abertura do Congresso de Paris, ele fala, o éter realmente existe? E aí, em 1904, ele enuncia o princípio da relatividade. O tempo medido depende do observador. A velocidade da luz deve ser um limite físico. Caramba, vocês estão vendo essa luz linha vermelha aqui? Deixa eu ver se eu consigo apagar. Desfazer, acho que é aqui. Ah, foi. Aqui está o trabalho, né, publicado The Present and the Future of Mathematical Physics. Gente, como eu falo com vocês, a ciência ela só avança com o avanço da matemática, tá bom? Veja bem, lá em 1600 e alguma coisa, Newton precisou desenvolver uma ciência, uma matemática para desenvolver a sua ciência. Aí ele criou o cálculo diferencial integral, que é utilizado até hoje. E pela teoria das cordas, tem mais coisa ainda para vir, para aparecer, tá bom? Prepare-se para o futuro da matemática. Um outro conflito é o paradoxo das leis de Maxwell e Newton. A solução foi encontrada pela teoria da relatividade especial, que faz o conceito de espaço-tempo, né? Isso aqui eu já falei, o que seria... Assim, isso aqui é uma comparação da física clássica de Newton, olha só. O que aconteceria se perseguirmos um raio de luz com a velocidade da luz? Bom, se você vê o caso da bicicleta que está atrás, se você está na velocidade da luz junto com um raio de luz, pelas leis de Newton, o seu referencial é a luz. Então você está em repouso, tá? Você está em repouso. Você não está em movimento. É muito esquisito isso, né? Só que a luz está em constante movimento. Então, segundo as leis de movimento de Newton, ficaríamos lado a lado, emparelhados com o raio de luz perseguido, porque, por sua vez, pareceria estacionário, o raio de luz ficaria parado. Aí vem uma pergunta. Mas, de acordo com a teoria de Maxwell, luz estacionária é algo que não existe. É impossível colher um punhadinho de luz estacionária na palma da mão. Está vendo quantos problemas que existem tentar unir as ciências? Então, solução, relatividade especial, que eu já falei. A teoria da relatividade geral trata do movimento acelerado e da gravitação, tá? Porque Einstein, ele não aceitou a ideia de que a gravidade fosse uma força, mas ele compreendeu que aquilo ali seria uma deformação do espaço-tempo. Ele fez essa teoria da relatividade geral. Isso foi muito estranho na época, porque a gravidade, há muitos séculos, já era definida, todo mundo sabia o que era. Aqui que você vai mexer com uma coisa que todo mundo sabe e acredita que está certo. Mas ele foi lá e fez diferente. Tá? Então, um aspecto do conflito que era a luz. A luz, de acordo com a teoria eletromagnética, é constituída de campos elétricos e magnéticos, que oscilam perpendicularmente, eu ouso dizer até ortogonalmente, que envolve espaço, né, enquanto viajam. O que aconteceria se eu acompanhasse os feixes de luz mantendo a mesma velocidade? De acordo com a física newtoniana, a luz parecia algo imóvel e sem alteração. Mas, como isso é um absurdo pela teoria de Maxwell, pois que caracteriza a luz é exatamente a alteração contínua dos campos. Um pulso de luz estático não pode existir. Então, qual a teoria estaria certa? A de Newton ou a de Maxwell? Aqui eu mostrei um desenho para vocês terem uma ideia de que eles são ortogonais. O que está em rosa, né, esse vermelho bem clarinho aqui, são as ondas do campo elétrico. E o que está em azul, ortogonal, tá vendo ali? Ó, são as ondas do campo magnético. Então, um é ortogonal ao outro. E você vê isso nos livros de física 3, geralmente, que é a física de eletromagnetismo, que uma coisa está completamente ligada pela outra. A gente costuma, por exemplo, se você estabelecer uma diferença de potencial em um fio condutor, né? Imagine um fio condutor reto.
Aí você estipula que ela está indo de um lado para outro. Aí onde é que está o campo magnético? O campo magnético está girando em torno dessa linha, desse fio que está ali. É só você usar a regra da mão direita ou da esquerda, dependendo do sentido da corrente, que você vai saber para que lado o campo magnético vai estar girando. Aqui eu tenho mostrando para vocês o que é luz. Luz, toda a teoria de Maxwell é isso aqui, ó. Esse aqui é o espectro eletromagnético, tá bom? Vejam bem, começando aqui do meu extremo, deixa eu pegar um negócio para desenhar aqui. Não foi. Tá vendo aqui onde está escrito ondas baixas, né? Ondas baixas, você tá vendo o comprimento de onda que é grande? O comprimento de onda é muito grande. Significa que aqui você tem... Caramba, tá meio estranho aqui. Sim, luz visível. Nós enxergamos nessa faixa do visível que está aqui, ó, tá vendo? Luz visível, 700 nanômetros a 400 nanômetros, onde os seus extremos é o IR, que é o infrared, infravermelho, e o UV. UV é de alta energia, infravermelho de baixa energia. Aí depois começam outros tipos de radiação. Gente, nós somos o tempo todo bombardeados por essas radiações, vindo de todos os lugares, desde antes de nascer, dentro da barriga da própria mãe. E só para vocês terem uma ideia melhor do que é isso aqui que eu estou te mostrando, não tem um filme do Predador? O Predador, ele enxerga naturalmente, na faixa do infravermelho. Tanto é que o primeiro filme, o Arnold, ele se camufla com o quê? Com barro, né, molhado. Aí ele não consegue enxergá-lo. Aí ele começa a mudar o feixe do capacete dele, aí que ele consegue ver o Arnold Schwarzenegger, né? E consegue entrar em combate com ele. Aquele filme do Predador, para quem assistiu, mas não entendeu o que eram aqueles faixos de luz que passavam ali, tá? É o caso também do Superman, teoricamente, que ele conseguiria ver numa faixa fora do visível. Ele consegue ver os raios em alta energia ou em baixa energia. Ou seja, em uma ampla faixa do espectro eletromagnético. Então, uma solução seria que Einstein escreveu sobre a eletrodinâmica dos corpos em movimento, publicado em 1905, e esse aqui é conhecimento que eu deixei para vocês lerem depois. Isso aqui eu vou passar. Isso aqui vocês leem quando vocês estiverem em mãos, que aí explica exatamente mais ou menos o que eu estou falando sobre se a luz ela tem um éter luminoso ou se ela não precisa realmente de nenhum meio para se propagar. Fótons não precisam de meio para se propagar, é a conclusão dessas observações que estão aí. Existem evidências da dilatação temporal, que é a desintegração do muon. Depois vocês podem ver também, porque eu estou falando rápido, gente, que isso aqui é muita coisa. Se for destrinchar todas as partículas fundamentais, elementares, a gente vai ter que fazer um outro hangout sobre isso, tá? Aqui tem alguns exemplos, tá? Eu vou pular, para quem quiser ver a matemática. É uma matemática simples, tá? Nível médio dá para resolver. Aqui não tem nada de integral, de limite, nem derivada. Aqui são os raios que nós somos bombardeados o tempo todo, né? Existe o raio, no caso aqui, pode ser... Esse raio aqui é a radiação que vem do espaço, tá? E não é o raio de uma nuvem. O raio de uma nuvem é outra coisa. O raio de uma nuvem existe, nada mais é do que uma transferência de carga, onde está mais carregado para onde está menos carregado. Então existem raios que partem do céu para a Terra, que é tipo 98% deles, mas também tem da Terra para o céu e entre as nuvens, entre elas mesmas. E entre as nuvens existe até o efeito Santelmo, que é uma descarga entre eles mesmos.
Bom, a relatividade de outras coisas. Existem relatividade de tudo, gente. Do tempo, da velocidade, do momento, da aceleração, tá? Agora, esse momento que eu estou falando, existem vários tipos de momento, tá? Existe o momento escalar, que é o momento mais simples para você entender, e existe o momento vetorial, que é bem mais complexo, a matemática envolvida nele. Mas eu vou ler isso aqui, ó. Existe um conceito de contração de Lorentz, né? Que fala o quê? Que um objeto que se move fica mais curto na direção do movimento. Imagine que a bola em repouso, V0, ela começa a alcançar a velocidade da luz, ó, V igual a 0,87c, onde c é a velocidade da luz, ela já se deformou, e depois quando se iguala à luz, tá? Então Einstein publicou: a inércia de um corpo depende do seu conteúdo de energia, mostrou que a massa inicial de um corpo varia de toda vez que seu corpo ganha ou perde energia, qualquer que seja o tipo de energia. Aí ele postulou essa fórmula resumida, tá? Aqui não está incluída os momentos, que essa equação, ela envolve o momento, tá? E já está simplificada. E existe também, olha só, a realidade do tempo, do espaço, da energia, da massa e concomitante do momento. O outro conflito é isso aqui, ó, passar da gravidade newtoniana para a relatividade especial. Por quê? Nenhuma informação pode ser transmitida com velocidade maior que o da luz. Nada é mais rápido do que a luz. Quando a gente fala em fóton, seria como se fosse a própria luz em si, tá? Ela praticamente é só onda, não é partícula, praticamente é zero massa, né? Não tem massa. A teoria da gravitação de Newton diz, por exemplo, que se o Sol explodisse, isso eu falei no início, né? Mas olha só a distância que está, mais ou menos 150 milhões de quilômetros. Seria instantaneamente uma mudança na sua órbita, a Terra, né? Mas a luz leva 8 minutos para chegar até a Terra. Uma solução que Einstein propôs é que a gravidade e o movimento acelerados estão intimamente entrelaçados. E o elo que existe entre eles é chamado de curvatura do espaço. Aqui tem um outro cálculo, uma outra conjectura para vocês lerem, que eu vou passar, que é um conceito matemático, que ele fala, por exemplo, do cálculo da circunferência pelos gregos antigos, lá atrás. Mas aí ele já postula uma outra coisa, olha só, o resultado dos gregos vale para círculos desenhados em uma superfície plana, ou seja, em 2 dimensões. Para círculos, que seria 3D, em superfícies não planas, as circunferências não são iguais. Aí já começa a complicar as coisas. Tá vendo as dimensões começando a aparecer aí? Você tem a letra A aqui, 2 dimensões, a letra B, 3 dimensões, e a C, essa 3 dimensões já é um pouco deformada, mais ainda, tá? Criando tipo um ponto de célula, aquele ponto de baixo ali. A necessidade de generalizar a geometria para espaços curvos, ele verificou isso, tá? Porque quando um corpo celeste ele circunda um outro de massa maior que a dele, ele não faz isso por causa de nenhuma força, mas é uma deformidade, é como se fosse uma coisa que achatasse o espaço-tempo. Isso aqui, ó. Tá vendo aqui? Dessa forma, como se B fosse o Sol e o corpo C a Terra, né? Então ele fica girando ali, eternamente. Por que ele não entra em colisão, entra em espiral e cai lá dentro? Porque ele está girando numa órbita fixa, por essa deformação. E esse aqui, que é a Terra, quer dizer, vamos supor que C seja a Lua e B a Terra. Então tem essa deformação. Mas também eu posso considerar que C ainda tem a deformação dele, que gira em torno do Sol, porque o Sol, por ser muito mais massivo, ele deforma o espaço-tempo, fazendo com que a Terra gire em torno dele. Então a teoria de Einstein previa que a luz também seria atraída pelos corpos, mas esse efeito seria pequeno. E assim, só poderia ser observado quando a luz passasse perto de corpos de grande massa, como o Sol, e
aqui tem um desenho, né, da luz sendo deformada, e isso acontece também quando nós temos no buraco negro, a luz ela é deformada, ela é puxada para dentro, tá? Existe o conceito de buraco negro, veio pela teoria da relatividade geral, que seria, por exemplo, o centro de uma galáxia, onde seria um corpo de extrema massa, que tudo é puxado para ele, e ele vai para onde? Onde vai puxar para onde? Para uma singularidade, que seria um ponto único. Então, estou entendendo a relação entre a teoria da relatividade e a mecânica quântica? O buraco negro, teoria da relatividade, né? É macro, é uma coisa enorme. A singularidade lá de dentro, lá do ponto final do buraco negro, aí já seria mecânica quântica. Daí a necessidade de postularmos uma teoria que unifique todas essas forças aí. Ali tem a imagem da luz sendo deformada no espaço-tempo, tá? Einstein, algum tempo depois disso, o problema para mim inconcebido foi resumido no céu luminoso do Brasil. Ele faz algumas coisas que depois que ele ganhou respeito no meio científico, ele começou a aparecer muitas coisas dele de literatura. Muito mais. Os buracos negros, o Big Bang e a expansão do espaço, tudo isso aí remete a teorias que estão sendo feitas e estudadas e, na verdade, ainda não se tem uma plena certeza de tudo, do todo, como tudo começou. Por exemplo, o Big Bang, as pessoas falam, o Big Bang, tá, veio de uma singularidade, de um ponto de extrema massa e energia que não se conteve e explodiu, né, e entrou em expansão. Então, o nosso universo está continuamente em expansão, e o primeiro ponto disso é que o Big Bang começou lá por 13,7 bilhões de anos atrás. Então, quando você olha para as estrelas, por exemplo, você vê o passado, porque a luz levou anos-luz para chegar até aqui. Então, quando você olha o céu, você consegue enxergar e entender o passado. Por conseguinte, quando você olha para dentro de si, no seu corpo, seus tecidos, nós podemos ver o futuro, por exemplo, porque nós estamos evoluindo, né? O ser humano, ele evolui constantemente, a vida se evolui. Um outro conflito que seria a unificação da mecânica quântica com a relatividade geral. Vou contar um pouco de história sobre isso aí. Quando Einstein ele estava lá concentrado em fazer a sua teoria da relatividade geral, ele foi meio que deixado de lado pelos físicos quânticos da época, e quando ele percebeu, surgiu a mecânica quântica, que explicava muito bem as coisas que a clássica não explicava, e Einstein, não conseguia também, porque eram teorias diferentes, uma para coisas macros, outra para micro. Uma possível teoria que explicaria, unindo essas duas físicas aí, seria a teoria das cordas ou das supercordas, que seria a mais atual. Isso envolve, gente, outros conceitos, tá? Tipo o conceito de simetria, de uma teoria das cordas mais abrangente, que seria a teoria M, e assim vai. A teoria das cordas, gente, não existe uma teoria. Acho que, se não me engano, já teve 5 ou 7. Estamos já bem mais, tem mais coisas ainda. E tem mais coisas para vir. A velha mecânica quântica, que teve seu início com Niels Bohr e seu modelo atômico de 1913, moderniza-se que na linguagem de Werner Heisenberg e Erwin Schrödinger, com sua equação de onda em 1926, e se consolida nos anos 30. A mecânica quântica tem, através dessas equações, trabalha com uma coisa chamada dualidade onda-partícula,
E você já não tem mais o conceito de que a partícula ou a onda está naquele lugar, mas existe uma probabilidade de estar naquele lugar. Então, quando a gente vai isso para o meio atômico, o elétron ele está numa camada, por exemplo, uma camada S, e onde que ele está exatamente? Ele está num espaço provável que nós chamamos de camada, a camada S, o AP, o AD, o AF. Tudo isso veio pela equação de Schrödinger, tá? Porque a equação de Schrödinger mais resumida que existe seria o operador hamiltoniano sendo aplicado a uma função de onda que gera como outro valor a energia do sistema multiplicado pela função de onda, tá? E resolvendo essa equação, você pode achar os números quânticos, que daí que surge a probabilidade da nuvem eletrônica se encontrar, né? A mecânica quântica revela que em escalas atômicas e subatômicas, o universo tem propriedades ainda mais espantosas, desde a formação do princípio da incerteza de Heisenberg, em 1927, o mundo nunca mais foi visto como era antes. E a princípio da incerteza de Heisenberg afirma que as flutuações rápidas de energia e momento permeiam todo o universo em escalas microscópicas do espaço-tempo. Isso parece meio viajante, né, falando assim. E tinha mais coisas para poder postular a teoria das cordas, que seria as flutuações dos campos das forças forte e fraca. Eu não vou entrar em detalhes o que seria as forças de interação forte e fraca, uma é sobre a interação do núcleo e outros seriam os decaimento beta, de radiação beta. A mecânica quântica diz que em escala microscópica o universo é frenético e caótico. E deixa eu ver o que está aqui. Não. Na tentativa de compatibilizar a relatividade especial e a física quântica para abordar a força eletromagnética interagindo com a matéria, aí se formulou a eletrodinâmica quântica, que aí vai ser chamada de EDQ ou QED. Essa teoria é uma teoria quântica de campo relativística. Aí já começa a complicar, olha só. A teoria quântica incorpora probabilidades e incerteza. Ou seja, você não sabe onde que está exatamente o elétron. Ele tem uma probabilidade de estar naquela nuvem, como eu já falei. Teoria de campo associa os princípios quânticos com a noção clássica de força. E a relativista incorpora a relatividade especial. A teoria quântica de campos permite processos com criação de partículas. Aí entra de novo essa parte aí da teoria quântica de campos relativística, que é a eletrodinâmica quântica. Nossa, eu esqueci de tirar essa parte aí. A cromodinâmica quântica é uma parte da física moderna que, também para eu explicar aqui, eu vou levar muito tempo para falar sobre isso, porque é muito complicado você trazer as explicações das equações para uma coisa muito trivial, entendeu? Bom, onde que está a outra parte que eu queria ver? Aqui tem a divisão que eu falei lá no início. Olha lá, a matéria na palma da mão, que se divide em átomos e moléculas. Aí você tem o próton, o núcleo que tem próton e um nêutron, e dentro deles existem os quarks. Tem o up e down, são três corpos lá dentro, e a teoria das cordas postula que cada quark, ou cada lepton do elétron, dentro deles tem partículas menores ainda. Eu vou explicar um pouco melhor essa parte aí. Por que eu vim falando sobre dimensões lá no início para chegar nesse ponto aí? Porque Einstein, ele levantou a hipótese de 4 dimensões, né? O espaço XYZ e o tempo, que estaria fora do espaço. Ele corre solto, né? E quem estava à frente da teoria das cordas pensava assim, mas peraí,
só existe só 3 dimensões, porque as equações apontavam para outras dimensões. Como é que você vai explicar essas outras dimensões? Aí ele pensou da seguinte forma, é que nós somos tão limitados que talvez as outras dimensões nós não sejamos capazes de ver, né? Ou seja, estaria além do nível quântico, muito além, ou seja, é como se fosse cordas que vibrariam em uma dimensão que nós não conseguimos ver, tá? Eu tenho desenhos para frente que eu vou mostrar para vocês o que eu estou querendo dizer. Aqui fala sobre as partículas subatômicas, tá? Os quarks, muon, o bóson de Higgs, né? Então, como é que você vai compatibilizar uma coisa grande com uma coisa que é feita para coisas muito pequenas? Então, por exemplo, examinar a estrutura microscópica do espaço-tempo, pois tudo está sujeito a flutuações quânticas, até o meio gravitacional. Na teoria das cordas, ele quantifica essas flutuações quânticas do campo gravitacional. É daí que surge o quark, o graviton. Só que até hoje, gente, o graviton ele não foi possível de ser medido nem visualizado experimentalmente. Como é que você faz isso? Vou tentar ser o mais claro possível, ver se vocês conseguem entender. Imagine que vocês têm, por exemplo, uma laranja na mão, mas você não tem faca, e você quer saber o que tem lá dentro, você não sabe o que tem lá dentro. O que você faz para saber o que tem lá dentro? Você pega aquilo ali e soca na parede. Ela vai se arrebentar e você vai ver o que tem lá dentro, né? É isso o que um colisor de partículas faz? É exatamente isso. Ele é circular, você faz uma partícula girar em um sentido, a outra em outro sentido, e conforme a interação do campo eletromagnético em volta, essas subpartículas elas vão se enfeixando até que chega um ponto em que colidem frontalmente. Bom, o estado inicial, energético inicial, você sabe quanto que é, você pode calcular isso. Após a colisão, você mede de novo essa energia, o que tiver faltando de energia, essa energia seria o graviton, tá? Deu para entender mais ou menos o que seria o graviton? Como é que você mediria a existência do graviton? Tem muitos que dizem que essa energia extra que foi embora, que se perdeu, lembra que tem várias leis que postulam que não se perde energia num sistema eletricamente fechado, tá? Mas na teoria quântica, quando você colide e vê que a energia mudou, é porque ela se transformou em uma outra coisa, que no caso tem gente que chama de graviton ou de outras partículas, tá? Na prática, o conflito aparece de maneira bem concreta. Cálculos que levem em conta a relatividade geral e a mecânica quântica produzem resultados infinitos. E dizemos que a teoria não é renormalizável. Este é o principal defeito da gravitação quântica. Em escalas do mundo cotidiano, temos uma geometria suave, de forma que o tecido do universo volta a ter precisão. Vejam bem, ali e nós temos o ponto de Big Bang, que começou a se expandir e está até hoje em expansão, tá? Aí vocês pensam assim, por que tenta se unir essas duas físicas e descobrir mais coisas além disso? Gente, olha só, pensa comigo. Se existia uma singularidade no Big Bang, que era um único ponto de extrema massa e energia, e explodiu, se explodiu está em expansão, ok? Estão me acompanhando? Se está em expansão, significa que as galáxias estão se afastando uma das outras. Se isso está acontecendo, os planetas estão cada vez se afastando mais de suas estrelas.
Isso é a mesma coisa que dizer que o nosso universo está em processo de resfriamento, tá? Então, daqui a alguns bilhões de anos, vai ficar tão frio que praticamente não vai haver mais vida inteligente na Terra. Então, a teoria das cordas, que postula a questão de outras dimensões, fala que existem outros Big Bangs acontecendo em outros universos, tá? E entre um universo e outro, existe uma ligação que o pessoal chama de buraco de minhoca, né? E para que existe esse negócio de buraco de minhoca? Por que nós temos que estudar isso? E porque se o nosso universo, acompanha comigo, se o nosso universo está em expansão e atingir um passo de resfriamento muito grande, e a vida inteligente seja extirpada, nós simplesmente encontraríamos esse buraco de minhoca e passaríamos para um espaço, para um universo mais quente, mantendo a vida inteligente. Deu para compreender? Aí que fala sobre a teoria das cordas. Olha lá, ó. Existem um número, né, um número que é muito pequeno, que ele é chamado comprimento de Planck. Então, a corda, que ela vibra dentro de uma partícula elementar, ela possui praticamente um tamanho do comprimento de Planck, 10 a menos 33 centímetros. Gente, isso é um número muito pequeno, tá? Muito pequeno mesmo. E tem gente que costuma para ter ideia de noção de tamanho, costuma-se dizer que uma corda seria uma coisa que vibra, né, seria uma árvore, né, e o tamanho de uma árvore. E uma partícula elementar, um quark, por exemplo, estaria no tamanho de toda uma galáxia. De uma galáxia. Olha só a diferença de tamanho. É muito grande, tá? A concepção, ela surge dessas duas matemáticas aqui, olha só. O que você tem ali? Here e there, né, no primeiro gráfico, ou seja, aqui e lá. É como se uma carga leva um tempo T1 a tempo T2, ele pode ir por vários caminhos até chegar lá em duas dimensões. Agora, a corda, ela já pode vibrar em várias dimensões, então ela pode chegar a outro ponto de várias maneiras, tá? Esses conceitos parecem até conceitos de ficção científica, né? E é daí mesmo que surgem algumas teorias, mesmo parecendo exorbitantes, né? Essas coisas, elas nascem primeiro do pensamento, da filosofia, e depois você tenta postular isso. Muitas coisas que nós usamos hoje em dia vieram da ficção científica. O próprio celular é um deles, né? Por exemplo, Star Trek, Jornada das Estrelas, eles tinham um radiocomunicador que deu origem a um celular antigo chamado StarTAC, de flip. E assim vai, tá? Como seriam essas equações da teoria das cordas? Aqui eu fiz uma coisa que eu achei interessante, que quando eu estava na faculdade, tinha um livro de física do Moisés Nussensweig. Quem já leu esse livro de física, Física 1 e Física 2, o primeiro livro dele que ele fez todo à mão, porque ele quis ter o prazer de escrever letra por letra, número por número. Só anos depois é que esse livro foi escrito, normalmente feito no computador. E aqui vocês vão ver uma novidade minha. Vamos começar pela equação da onda ou da corda unidimensional. Essa onda de uma corda unidimensional, ela vai ser representada por uma EDP. O que é EDP? É uma equação diferencial parcial. Existem dois tipos de equações, praticamente, diferenciais. As equações diferenciais ordinárias e as parciais, tá? E ela é de segunda ordem, do campo hiperbólico,
que já é outro conceito matemático, que representa o movimento harmônico de uma corda fixa em duas extremidades. O movimento harmônico, gente, é uma coisa muito simples de se entender. Imagine uma mola no meio horizontal que ela estica e se comprime, mas ela tem um ponto de equilíbrio, tá? Aí vocês pensam, o que tem a ver isso com molécula? A molécula é uma coisa dinâmica, gente. O átomo é dinâmico. Imagine um gás butano que tem 2 carbonos e cada carbono está ligado, além do seu carbono, a 3 hidrogênios para completar a sua valência. Aquilo ali, gente, está sempre girando, tá? Aquilo ali é dinâmico, está girando. E entre si existe um movimento harmônico de ida e volta. Por isso que nós falamos cálculo do oscilador harmônico, da espécie química, tal. Entenderam? Então, ela é baseada nessa equação aí, ó. Tá vendo? Eu fiz a mão. O A, o que seria o A? O A é a velocidade da propagação da onda, que é uma constante, multiplicado por quem? Por uma derivada segunda parcial da função dependente U em relação à função independente x. Nós estamos falando de uma dimensão, então eu vou falar somente de x. X é a abscissa de um ponto da corda considerada. Isso eu estou falando de um campo cartesiano, tá? E t é o tempo. Então, aquela igualdade gera isso. Então, vai resultar que o quê? O U, a função U, ela é baseada em uma dimensão x e tem a outra dimensão t. Esse valor vai dar a ordenada, né, o valor em y, do ponto x da corda no tempo. E com isso, ela tem que satisfazer algumas condições iniciais. Ó, a posição inicial no tempo zero, o U de x no t igual a zero, você tem uma f de x qualquer. E uma velocidade inicial, que seria a derivada primeira de U em relação ao tempo, você vai ter um g de x. A solução da EDP vai nos fornecer uma posição de cada ponto dessa x em um determinado tempo t. E com isso você pode fazer várias tabelas de valores do movimento harmônico. Bom, depois que você domina essa equação, que é a mais simples, em uma dimensão, a gente pode passar para essa aqui, ó, a equação em duas dimensões. Aí eu já falo de membrana. A equação já envolve x e y. São os mesmos variáveis, a velocidade de propagação da onda. Agora, a função u já tem xy e o t, tá? Que vai dar o valor da coordenada no ponto xy. Aí já é bidimensional. E as condições de contorno dessa equação diferencial, ela tem que obedecer aquilo ali, ó. U de x igual a 0 e yt, você vai ter um comprimento qualquer no final. E se você fizer o y igual a 0, que está embaixo, você vai ter um comprimento L de y, tá? L é o comprimento da onda. Lx e Ly são os comprimentos dos lados x e y da membrana considerada retangular. Como que a corda vibraria em duas dimensões? É dessa forma aí. Estão vendo como é que a matemática está começando a ficar mais complicada? E nós estamos só em duas dimensões. Então, as condições iniciais. Temos essa, a posição inicial, e essa para o tempo inicial. A partir daí, você só tem que aumentar o número de dimensões para obter uma equação de dimensão P, que representaria uma P-brana, que é da teoria de Paul-Townsend. Essa P-brana já seria uma corda vibrando em uma membrana, tá? Então você teria infinitos, ou uma quantidade muito grande de dimensões de acordo com uma corda vibrante. Estão vendo pelas equações? Olha lá, ó. Em 3 dimensões ou mais, né, onde U de x, y e mais outras variáveis seria a função multidimensional dessa corda, que no caso é a corda da teoria das cordas, que está oscilando em uma membrana. Agora, acrescente a essas equações aí uma parte complexa que pode representar a parte não material dos seres e de tudo que existe. Olha só. Vocês acham que está complicado?
acha que essa equação seria uma candidata, essa equação incluindo a parte complexa, seria uma forte candidata à equação de tudo. E poderíamos definir tudo como funções multidimensionais compostas de variáveis complexas. Será que eu exagerei demais agora? A variável independente tempo é só ela que vai dizer, porque essa matemática está sendo desenvolvida. Seria a geometria de n dimensões. Tá? Bom, período pré-cordas. A ideia das dimensões extras tem origem na busca da teoria unificada na natureza. Teria que unir essas 4 forças aí. Só para vocês terem uma ideia, a força nuclear forte, ela tem uma ordem de grandeza de 10 elevado a 0, que seria 1. Né? A eletromagnética, 10 a menos 3. A força nuclear fraca, 10 a menos 5. Agora, em relação à gravidade, que seria o graviton, olha lá, ó, 10 a menos 38. Ou seja, a bem menor de todas elas. Estão entendendo? Aí aqui tem a parte histórica dessa história. Aí, mas como é que pelas equações surgem tantas dimensões? Como é que eu vou entender isso? Aí, o que acontece? Ele olhou pela janela e viu um poste. E no poste, você pode ver que tem uma formiga, um inseto. Se você vê o mundo de acordo com o inseto, você vai ver mais dimensões extras. Que é aí que surgiu aquela formiguinha lá no início da apresentação. Então a teoria de Kaluza-Klein, que foram os precursores da teoria das cordas, é uma das sementes da teoria das cordas moderna, porque a teoria das cordas antigas trabalhava com 10 dimensões e uma do tempo. E agora a das supercordas nós temos 26 dimensões. Mas ainda aparece muita coisa para ser descoberta, tá? E ser postulado ainda. Aqui tem uma parte que eu queria ler, ó. A teoria das cordas é radicalmente diferente, o material de todas as manifestações da matéria é o mesmo, as partículas diferentes são apenas cordas vibrando em padrões diferentes. As dimensões extras podem ser compactificadas, né? Compactificadas. Como que eu vou obter uma quarta dimensão aqui no navegador? Só posso, ó. Enrole as membranas extras em um espaço pequeno, e seria a compactificação do tipo Kaluza-Klein. E a outra seria faça as dimensões extras realmente grandes, mas com condição de que a luz se propague em um subespaço quadridimensional. Eles chamam de brain worlds, né? Imagine que você, para enxergar essa outra dimensão, você foi além da dimensão do átomo, está lá além do quark, muito pequeno, girando somente em um eixo. Esse seria uma outra dimensão, tá? Quando você deixa de trabalhar com a circunferência, mas para trabalhar com esferas nessa escala subatômica, aí já está aumentando as dimensões. Ó. Agora tem rosquinhas, olha só, aumentou mais ainda as dimensões. Agora imagine cada uma daquelas rosquinhas vibrando de um lado para outro. É daí que surge o espaço chamado, muito conhecido como topologia Calabi-Yau. Aí é muito mais complexo. Estão tentando conseguindo entender a matemática envolvida em tudo isso aí? É uma matemática que a gente ainda não conhece direito, tá? O universo com várias dimensões, tá? Ele está 10, mas são várias, ó. Existem as cordas fechadas e as cordas que vibram abertas, tá? Ali você tem uma membrana onde elas poderiam estar acopladas e vibrando, e ali está o graviton. Essas dimensões extras são possíveis de serem observadas em anéis de colisão? Teoricamente sim, desde que você consiga definir esse graviton que ainda não foi definido aí, experimentalmente, tá? Deixa eu passar essa parte aqui, ó. Aí tem a parte que eu já falei, né, do graviton, que seria uma colisão entre duas espécies subatômicas,
e o excesso de energia seria exatamente esse graviton, tá? E isso pode ser feito através de um colisor de partículas, que é o LHC, que fica no CERN, na Suíça. Não sei se você já ouviu falar, mas ele envolve acho que 3 países, se eu não me engano, tá? Olha lá, ele é circular, o CERN, e ele fica bem debaixo da Terra. É lá que você faria esse tipo de experiência. Que, aliás, na verdade, já até foi feito e não acharam nada até agora. Então, a LHC é a sigla para Large Hadron Collider, né? O hadron é uma outra conceito bem viajante que beira a filosofia também, tá? Eu não vou entrar nesse detalhe, porque é muito complicado de se explicar isso aí. Aí seria o LHC por dentro, ó, onde passariam as moléculas aceleradas, tá? Acho que vocês já viram isso em filmes, né? Esses, pessoal, são colisores os maiores. Quanto maior, é melhor, porque vai ter um raio de curvatura maior, aí você vai conseguir chegar ao ponto mais rápido, que é a velocidade da luz. Eu, quando estava na UFRJ, eu peguei um trabalho de um colisor de partículas, colisor de Van der Graaf, de um pessoal que trabalhava na PUC do Rio. E lá eles analisaram que, dependendo do campo que você aplicasse ali, o campo elétrico, você ia obter espécies de lítio ligado ao flúor negativas ou positivas. A minha missão era saber a conformação deles na sua modelagem molecular. Aí eu tinha que usar cálculos Hartree-Fock ab initio ou de interação de configurações para ver qual é a melhor forma de estado quântico estável para eles, né? Então precisamos de detectores grandes e de alta performance. Aí é mais ou menos o colisor por dentro, tá? Uma outra visão. Eu estou acabando, tá? Se dimensões extras existirem, aí que surge esse conceito do multiverso, né? Existiriam outros universos e entre eles seria como uma fita enrolada. E entre essas fitas é que tem o tal do buraco, que chamamos de buraco negro, né? Gente, buraco negro é uma palavra muito esdrúxula. Existe um termo técnico para isso. Eu tinha anotado aqui, mas me perdi aqui agora. Depois eu vejo. Então isso aí que é o conceito do multiverso, que vem através das equações da teoria das cordas, das supercordas. Olha lá, o universo dobrado. E eu já mostrei para vocês por que existe esse conceito de multi-universo, ou seja, vários universos e interligados como se fosse uma fita desse jeito aí, ó, onde outros Big Bangs poderiam estar acontecendo e vão acontecer ou já aconteceram, e a nossa necessidade de, sei lá, num futuro muito distante, né, a humanidade ou a vida inteligente tem que passar por esses buracos para encontrar outros universos. Tá vendo que a informação é bem viajante? A dificuldade que a gente tem de passar o complexo de forma trivial, em regiões de força de atração entre dois corpos, isso é importante, ó, varia com o inverso do quadrado da distância. Em 4 dimensões, seria o inverso de um cubo. Em 5, R4, e assim por diante. Então, talvez, vocês viram o valor lá da força do graviton, né? Que seria muito fraca, né? Talvez a gravidade não seja tão fraca assim. Ela só parece fraca. Se você pensa que a gravidade é fraca, talvez porque você esteja sentado na sala há muito tempo. Imagine você naquela situação ali. Você acha que a gravidade é fraca? Bom, pessoal, é mais ou menos isso que eu ia mostrar para vocês. E eu sempre fecho com um dos maiores cientistas de todos os tempos. Claro que é fictício, né? Que é o Leonard Nimoy, coitado, ele morreu, né? O ator morreu ano passado. Acho que foi ano passado, não, acho que foi esse ano que ele morreu, né? E a comunidade tracker do mundo
pediram, mas não foram aceitas ainda, que quando o precursor da franquia Star Trek morreu, que era o Gene Roddenberry, morreu acho que em 1992. Pegaram o corpo dele, já cremado, e botaram na nave Enterprise e jogaram no espaço. Porque ele quebrou muitos tabus de racismo e religião, homossexualidade, enfim, muitas coisas que existiam na década de 60. Pessoal, era isso que eu tinha para apresentar, tá? Eu só vou fechar agora com uma frase final de onde é um físico teórico que ainda trabalha com o conceito de supersimetria e supercordas, que é o Brian Greene. Ele tem alguns livros publicados. Quando as crianças olharem para os grandes cientistas da maneira que olham para os grandes músicos e atores, a civilização vai saltar para o próximo nível. Ou seja, esse saltar para o próximo nível aqui, para um bom entendedor, já percebe que não é nada analógico, é digital. Você simplesmente salta de um nível para outro nível. Ok? Senhores, era isso que eu tinha para apresentar e eu terminei. Será que ainda tem gente aí ainda? Mas isso eu ainda resumi o máximo que eu pude, tá? Vocês viram como é que ficou grande. Ok? Alguém quer fazer algum comentário? Alguma pergunta? Eu tô meio perdido aqui agora. Eu gostaria de falar, Elder. Eu gostaria de falar. Deixa eu só tentar ver uma coisa rapidinho. Como é que eu faço para selecionar a minha tela mesmo? Acho que é aqui. Novo compartilhamento, acho que é aqui. Tá. Não tem. Vocês estão vendo meu rosto ou o meu? Conseguimos, professor. Conseguimos ver claramente. O meu rosto? Isso. Beleza. Som. Mas antes, vocês estavam vendo a apresentação, não estavam? Tá, desde o início. Beleza. Então, pessoal, o que eu tinha para apresentar para vocês é isso. Eu só peço desculpa por não ter conseguido, porque, gente, deu muito trabalho para fazer isso aí. Eu pesquisei muito, porque você trazer, como eu já falei, trazer uma coisa diferente, complexa, para um nível bem mais qualitativo, é muito difícil, tá? Não é muito simples. E eu queria mostrar tanto o simples quanto o lado complexo dessa teoria, para que não só os estudantes de início, mas os de final de curso de física ou de ciências qualquer, tenha uma noção melhor, porque senão, se ficar muito simples, o cara que está no final do curso vai achar meio chato. E se ficar muito complexo, o que está no início vai achar a apresentação chata. Entendeu? Enzo, é você que ia perguntar? Pode perguntar. Assim, o Fritz perguntou se é por isso que nenhum corpo consegue chegar na velocidade da luz. Mas, na verdade, de acordo com a teoria da relatividade, eu não lembro se é a especial ou a geral, diz que quando um corpo está chegando perto da velocidade da luz, ele ganha energia cinética, e energia cinética você ganha mais velocidade, e mais velocidade é igual a mais massa. Mais energia cinética é igual a mais massa, e mais massa é menos velocidade. Então, por isso, nenhum corpo consegue atingir a velocidade da luz. Aí você está... Gente, é só você colocar, analisar a equação, que você vê se uma relação é direta ou se ela é inversa. Se um lado da equação cresce e do outro lado está no numerador, serão diretamente proporcionais. Uma coisa cresce, a outra cresce. Se tiver no denominador, aí já é o contrário. Ok? Vou dar um exemplo. O conceito de pressão. Pressão é força sobre área. Se você está deitado num tapete cheio de parafuso,
a tua área em cima desse tapete de parafuso é muito grande. Se a tua área é grande e a área está no denominador, a pressão ela é pequena. Agora, se você ficar em pé num tapete cheio de parafuso, a tua área, que é o teu pé, é menor que o teu corpo. Então, se a área diminuiu, a pressão aumenta. Aí você fura o pé. Deu para entender mais ou menos o que é relação direta e indireta? Ok? Mais alguma pergunta? Eu gostaria de falar que foi muito boa a palestra e obrigado aí, professor. Ok, obrigado. Eu que agradeço. Professor Helder, Sim, pode falar. eu acompanhei o chat aí logo no início eu vi algumas perguntas. Algumas pessoas perguntando sobre o conceito do éter, né? Isso. Vamos dar uma definição, assim, bem resumida em relação a isso? O éter é muito simples. A gente não está mergulhado em um tipo de éter, que é o ar. Né? Nós estamos em um meio, que é o ar. Se fôssemos peixes, estaríamos em outro tipo de éter, que seria a água. Então, esse conceito de éter é que naquela época não se acreditava da hipótese de vácuo. Então, o vácuo era preenchido pelo quê? Se não tem ar, não tem água, não tem outro tipo de meio para se propagar, é éter, não era vácuo. O conceito de vácuo, preste atenção, o conceito de vácuo ele tem a ver com pressão. Se você tirar todas as partículas de um meio, imagine um meio cúbico, aqui ó, cúbico, e eu tiro todas as partículas que estão ali dentro, teoricamente seria vácuo. Então a pressão ali é nula. Se você conseguir fazer pressão zero em um meio físico, espacial, aí seria o vácuo. Mas eles não entendiam isso. Então eles davam a entender que o vácuo ele nunca existia. Seria totalmente preenchido por uma coisa etérea, fluídica. E mais, ainda digo mais, esse éter, ele não abordava só conceitos de cientista, não. Tem até religiões que falam sobre o meio do éter, que ele é visível. O professor Alexandre não está a bordo não, né? Eu não consigo ver quem que está a bordo. O professor Alexandre não está a bordo não, né? Senão ele ia me sacanear, porque o meio do éter, ele era muito bem concebido na química antiga, que era a alquimia. Tá bom? Deu para ter uma ideia, mais ou menos? E sem falar que o termo éter é uma função química, tá? Existe o éter, existe o éster também, mas no caso, esse éter físico seria um meio de onde tudo teria que estar dentro de um meio, para não existir o conceito de vácuo. Eu não sei se eu fui bem claro, né? Gente, olha só, essa apresentação ela tem tantas coisas que ela pode ser ramificada em muitas outras apresentações. O próprio conceito de tempo, gente, o próprio conceito de tempo já é complexo, tá? Porque você viu que nós temos o conceito de espaço-tempo. O tempo está como uma outra dimensão. E ele não está engajado, está fora do espaço, tá? Então o que é tempo? Isso aí só isso aí já dá uma boa apresentação. Bom, alguém quer perguntar mais alguma coisa? Pode perguntar, se souber responder. Sadiq, eu queria ver... Tem 57 pessoas a bordo? É isso, Sadiq? Participantes? É. Tem 8 participantes. Tem 8? Isso. Ah, tá. É que aqui eu vi o bate-papo. Vocês fizeram perguntas aqui? Isso, Não vi. chat. Eu nem vi, ó. Quando você falou sobre a expansão, já ouvi falar que é acelerado por influência da matéria e energia escura. Isso é equivocado? Esse conceito de matéria escura, né? Ainda é um grande engodo ainda, tá?
Gente, tudo que você tem que explicar, que é uma coisa muito pequena, depende de um colisor. Lembra da laranja que eu falei para vocês? É como se você tivesse uma laranja e sem ter a faca para cortar e saber o que tem lá dentro. Então você tem que colidir para quebrar ela e ver o que tem lá dentro. E analisar todas as partículas que são... Ela é desfeita em outras partículas. E que partículas são essas? Então você tem que bater uma na outra para poder analisar. Poxa, gente, vocês fizeram várias perguntas nesse bate-papo aqui, eu não vi nada, né? Ah, não. Eu já acabei, Enzo. Tá bom? Alguém mais quer falar alguma coisa? Senão eu já dou como encerrado isso aqui, da minha parte. Para mim, tudo bem, professor. Tá ótimo. Então tá bom. Pessoal, Por mim também, professor. Obrigado. obrigado pela oportunidade aí, tá?